A história de William Carey começa em 17 de agosto de 1761 na Inglaterra. William teve a sua infância muito feliz. Ele era um rapazinho muito esperto, muito curioso, mas também muito estudioso. E quando ainda era pequeno, ele se mudou de uma cidadezinha bem no interior da Inglaterra, se mudou para a cidade grande, porque o seu pai mudaria de emprego. E William estava muito feliz porque agora nessa nova casa ele teria um quarto só para ele. E lá ele poderia levar tudo o que ele mais gostava, né? A sua coleção de insetos, alguns passarinhos que ele tratava, né? Dava comidinha para eles, algumas folhas secas, né? Todas essas coisas de menino. E em uma dessas vezes, né? Por conta da sua curiosidade, ele subiu numa árvore para pegar um ninho abandonado e acabou caindo feio. Teve que ficar de cama por alguns dias. Mas assim que ele se recuperou, logo ele foi em busca desse ninho novamente e pegou, né? Ele era um menininho muito decidido, né? A sua mãe sempre falava: quando você quer alguma coisa, você vai até o fim. E era uma verdade. E sabe, com o passar do tempo, quando ele tinha 12 anos de idade, era costume de os meninos já escolherem a profissão que queriam fazer quando crescessem. E o William já tinha tudo isso muito claro na sua cabeça. Ele disse para o seu pai que ele seria um agricultor. Ele amava mexer com a terra, com as plantas, flores, frutos, semear, regar e todas essas coisas. Mas ele não sabia que talvez essa profissão não seria para ele, porque até agora ele só ia para a escola. E por 2 anos ele tentou essa profissão, mas ele teve que desistir com muita dor no coração, porque ele entendeu que ficar por longas horas no sol, às vezes na chuva, às vezes no vento, estava deixando a sua saúde muito ruim. Por muitas vezes ele estava doente, então com muita dor no coração, ele decidiu conversar com o seu pai e mudar de profissão, né? E o seu pai deu uma ideia e disse: William, por que você não aprende a ser um sapateiro, né? Fazer sapatos parece um bom negócio. Eu vou procurar um bom mestre, né? Um bom professor e você pode começar. E o seu pai achou, na cidade próxima ali, um homem, né, chamado Nicholas, um bom mestre de sapateiro que iria lhe ensinar essa profissão. Lá também tinha um outro rapazinho de nome João que também estaria aprendendo. João era um rapazinho muito bom, muito honesto e era crente. Mas vocês sabem que William não era crente ainda? Os seus pais eram, mas ele mesmo não se interessava muito por Deus. Ele sabia sobre o amor de Deus, sobre tudo que Deus havia feito por nós, mas sabe, ele não se importava com essas coisas. Mesmo João, em toda a oportunidade que tinha, o evangelizava. Mas o William não estava se importando com isso, né? Ele só era um rapazinho. Ele não se importava com isso até um dia que ele fez uma coisa muito feia, que até ele ficou envergonhado. Ele enganou o Sr. Nicholas com uma moeda falsa. E ele ficou muito triste, com muita vergonha, e pensou que o Sr. Nicholas mandaria ele de volta para casa. Mas por pura bondade o Sr. Nicholas permitiu que ele ficasse ali e continuasse aprendendo, sabe? Mas depois de alguns dias, depois, na verdade, que isso aconteceu, William ficou muito pensativo com as suas atitudes, com aquilo que ele estava fazendo, né? Com aquilo que ele tinha feito, né? Enganar uma pessoa. E isso começou a trazer um peso no seu coração. E não muito tempo dali, William entregou a sua vida a Jesus. Ele já sabia de todo o plano de salvação. E naquele dia ele entendeu que ele precisava deixar que Deus limpasse o seu coração e que transformasse ele numa nova criatura, numa nova pessoa. E era isso que William fez. Ele orou pedindo a Deus que limpasse o seu coração e o ajudasse a ser uma nova pessoa. E depois de algum tempo, gente, as coisas começaram a mudar para William. O desejo dele por Deus e pela sua palavra aumentou muito. Ele queria estar sempre em contato com a palavra de Deus,
orando, estudando, e todo o tempo que ele tinha livre, ele assim estava em contato com a palavra de Deus. E o tempo foi passando, o William, né, se tornou um bom sapateiro, casou-se, né, mas continuou trabalhando na sapataria do Sr. Nicholas. Mas algum tempo depois, o Sr. Nicholas veio a falecer e ele teve que mudar de emprego, né? Procurou emprego numa nova sapataria, conseguiu, né? Continuou fazendo sapatos, vendendo, mas também esse novo patrão veio a falecer. E agora, né? Ele estava casado e ele pensou na viúva, na esposa, né? Desse patrão que havia falecido. Como que ela ia conseguir ganhar a vida com 4 filhos, sem saber fazer nada? Ela não sabia fazer sapatos. Então, William decidiu que ele tomaria conta, né, desse novo negócio que ele estava, e assim ele poderia sustentar a sua esposa e a sua antiga patroa, né? Mas só com o salário de sapateiro, né, estava bem apertado. Então, ele pensou em dar aulas particulares à noite, numa escola ali para adultos, né? Talvez que não tinham terminado seus estudos, né? Ele já era um homem, né? Agora um homem muito estudioso, né? E a vida dele estava bem corrida. Durante o dia, trabalhava na sapataria, durante a noite estudava, ensinava, e em todo o tempo livre, às vezes até de madrugada, ele passava lendo a Bíblia, né? E outros livros também, né? Ele gostava muito de livros de histórias, livros de geografia. E em um desses dias, lendo a Bíblia, lendo livros de história, né, ele pensou como esse mundo, né, é tão grande e quantas pessoas existem nele. Mas será que essas pessoas conhecem a Jesus? Será que muitas? Será que poucas? Né? Ele teve essa dúvida, se preocupou com outros. Será que as pessoas conheciam a Jesus? Deus estava fazendo uma grande obra na vida de William. O seu interesse pela palavra de Deus e o seu amor pelas almas perdidas estavam cada dia mais enchendo seu coração. E sabe, em todas as oportunidades que William tinha, ele fazia isso. Ele pregava a palavra de Deus. Ele anunciava às pessoas a necessidade de arrependimento. Ele falava de Deus para as pessoas, do grande amor de Deus por elas. E isso estava sendo tão frequente que ele foi convidado a ser um pregador de uma igreja, a ser realmente um pastor. E várias igrejas ali próximo também estavam convidando ele para que ele pregasse a palavra ali. William estava feliz em poder anunciar às pessoas ali que também não conheciam a Jesus. Mas o seu coração se enchia de tristeza em saber que no mundo tão grande, tantas pessoas ainda não conheciam a Jesus, e ele orava todos os dias por isso. E esse desejo dele fez com que numa dessas reuniões de pastores que tinha, ele conversou com alguns pastores, dizendo, né, da necessidade de se enviar um missionário, alguém para esses países tão distantes e com tanta gente que não conhecem a Jesus. E aqueles homens disseram algo muito duro para ele, que foi: William, se Deus quer salvar essas pessoas, Deus vai fazer sem nossa ajuda. Mas William não se contentou com essa resposta e disse: nós não estamos obedecendo a ordem do Senhor, onde ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas mesmo assim aqueles velhos pastores não deram razão, não se importaram muito com a sua preocupação. Mas um de seus amigos que estava ali viram, né, a grande tristeza de William, e ele lhe deu uma ideia. Disse: William, por que você não escreve um folheto, né? E tenta distribuir às pessoas nas igrejas, né? Talvez se os pastores não fizerem nada, talvez as pessoas se interessem e se mobilizem para fazer alguma coisa. E William fez, escreveu esse folheto e distribuiu nas igrejas. As igrejas se animaram, mas nada podiam fazer, né?
E William orava todos os dias para que as pessoas entendessem como era grave a situação do mundo, pessoas morrendo sem Cristo, pessoas infelizes, pessoas enganadas. E em uma dessas outras reuniões que teve, William não tinha desistido da ideia, e mais uma vez ele usou a oportunidade que teve para falar para aqueles velhos pastores da necessidade de se enviar missionários para terras distantes onde pessoas não conheciam a Jesus. Mas parece que os homens não entendiam. Mas depois de conversar ali com um ou com o outro, Deus estava já fazendo grandes coisas. E aqueles homens finalmente tiveram uma ideia de fazer uma sociedade missionária, né? De pesquisar sobre países, sobre as pessoas, né? E levantar o dinheiro necessário. William estava feliz demais, né? Parece que a pior coisa tinha acontecido, né? Tinha se resolvido. Mas agora tinha uma pergunta: quem iria? Para onde iria? E Deus, trabalhando ali no coração de William, fez com que ele tomasse a decisão mais importante de toda a sua vida. Ele disse: eu irei. E naquela reunião tinha um médico que também já tinha sido missionário por algum tempo, numa cidadezinha lá da Índia, e ele disse que acompanharia o William nessa missão. E decidiram então que ambos iriam para a Índia, um país tão grande, tão cheio de gente. Era maravilhoso. O William quase não podia se conter de tanta alegria e lágrimas. Tudo estava indo muito bem, mas sabe que nem todas as pessoas o apoiaram nessa missão. O seu pai, nem a sua esposa e nem a sua igreja. A sua esposa disse que não acompanharia. O seu pai disse que ele estava louco. E a sua igreja o amava tanto e não queria ele deixar ir. E agora? Mas William sabia que era isso que Deus tinha para sua vida. Ele continuou firme. Passado alguns dias, ele juntamente com os outros pastores oraram para que Deus encaminhasse toda essa missão. Deus com certeza estaria com ele. O tempo passou e depois de muito orarem, levantarem um bom dinheiro para essa longa viagem, chegou o dia de sua partida. Lembra que a esposa de William disse que não acompanharia nessa viagem e somente iriam o Sr. Thomas, aquele amigo dele, e o seu filho mais velho. E nessa primeira tentativa de ir à Índia, não deu certo. Eles não conseguiram a liberação necessária para entrar no país e não puderam embarcar. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Como ele teve que voltar, Deus usou esse tempo para trabalhar na vida das pessoas que não o apoiavam, principalmente da sua esposa. E na segunda tentativa já, William, com 32 anos, partiu com o seu amigo Sr. Thomas, a sua esposa e os seus 4 filhos. William não sabia, mas nessa viagem para a Índia, ele nunca mais voltaria para a Inglaterra, mas seriam os anos mais produtivos da sua vida. E William estava feliz por finalmente poder cumprir o ID do Senhor Jesus. A viagem seria longa, e foi mesmo. Durou 5 longos meses. Viagem cheia de tempestades, às vezes mar calmo, outros dias muito agito no barco, mas era o que ele tinha que fazer. E nesse tempo que tinha lá, ele aproveitou para estudar a Bíblia, aproveitou para aprender um pouco das muitas línguas que se falavam na Índia, Ele era um homem muito estudioso e aproveitava cada tempo para se informar, para aprender. E chegando lá, depois desses longos 5 meses, Deus os abençoou com bons amigos lá. O coração de William se encheu de alegria em ver aquelas pessoas. Tinha muito trabalho a fazer, aprender bem a língua e estar totalmente pronto para se comunicar. Depois de alguns dias, William começou a trabalhar, como sapateiro, era algo que ele sabia fazer. E andando pela cidade, ele percebeu que tinha muita gente lá. Ainda hoje a Índia
é um país com muitas pessoas. Lá existiam muitos ricos, pobres, doentes pela rua, e o que mais lhe doía o coração é saber que essas pessoas não conheciam sobre Jesus. E ele precisava estudar um pouco mais a língua para poder falar sem impedimento nenhum. E William viu como o povo pensava que estava adorando a Deus. Na verdade, aquele povo não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer por nós pecadores. Aqueles eram pecadores como ele e precisavam saber sobre Jesus. E uma das vezes, andando pela rua, William ficou com seu coração apertado de ver uma prática terrível que eles tinham ali. Acontecia o seguinte: quando um homem morria e ele tinha esposa, quando ele era casado, eles acreditavam que a esposa não podia ficar sozinha aqui sem o marido. E eles amarravam a esposa junto ao corpo do homem morto e colocavam fogo, porque eles pensavam que os dois morreriam e estariam felizes para sempre. Que engano, que mentira que essas pessoas acreditavam. Nada sabiam sobre a vida eterna, sobre o perdão de Deus. Mas quando aprendeu o suficiente a língua a ponto de se comunicar bem, fez amizade com as pessoas próximas ali, os seus vizinhos, e muitos se achegavam a ele, e ele aproveitava para falar-lhes de Jesus. Os indianos paravam de fazer as suas coisas para ouvirem o que William falava, mas ninguém recebia Jesus. Todos sabiam do seu amor por eles e das boas coisas que ele falava, mas ninguém, parece que não entendiam ou tinham medo de se tornarem cristãs. William orava pela salvação delas e trabalhava na tradução de Bíblias para a língua deles. Tentava, escrever algumas pequenas coisas como se fosse um folheto para entregar para aquelas pessoas. E lá, a maioria das pessoas não sabia ler, não tinha muita Bíblia, não tinha muito recurso, então o trabalho seria muito duro. Vocês querem saber que já havia se passado 5 anos em que William estava na Índia, trabalhando duramente, mas nenhuma pessoa tinha recebido Jesus. William pensou: será que devo voltar para a Inglaterra? Será que é isso que Deus tem para mim? E ele sabia. William sabia que era da vontade de Deus que ele estivesse ali e permaneceria ali até quando Deus quisesse. Havia muito trabalho a fazer, mas ele estava disposto. William não desanimou diante disto, parece que da dificuldade das pessoas não entenderem. E isso só lhe deu mais forças para trabalhar ainda mais para que uma boa parte da Bíblia fosse traduzida para o Bengali, que era a língua que eles falavam ali. E na verdade, ele começou esse processo logo que chegou. E isso levou 5 anos e meio para que fosse traduzido. Mas depois que ele conseguiu traduzir, só tinha uma cópia, só tinha aquilo lá. Mas o que era aquele único livro, aquela única cópia, em vista de tantas pessoas que estavam lá? Ele precisava de mais cópias, mas se tivesse que escrever tudo, levaria muito tempo. Mas, pela bondade de Deus, ele recebeu uma bênção. Ele foi presenteado com uma prensa, como se fosse uma máquina bem antiga de fazer cópias, Ele não perdeu contato com seus amigos lá da Inglaterra, Sempre estavam ajudando como podiam. Mas os planos de Deus sempre acontecem da melhor maneira possível. As coisas estavam melhorando e junto com a prensa, um amigo seu da Inglaterra, também chamado William, veio para morar na Índia e trouxe com ele mais 3 famílias que o ajudariam ali na pregação do Evangelho. Eram poucas pessoas, mas a ajuda sempre foi muito bem aceita. Bíblias e folhetos estavam sendo produzidos, estavam sendo copiados, de forma bem devagar em papéis, e conforme eles tinham condições, eles iam imprimindo para essas pessoas. E talvez a melhor coisa que aconteceu depois de alguns anos foi finalmente que um dos homens ali recebeu a Jesus.
Esse homem se chamava Krishna. Depois de 7 anos que William estava ali, esse homem veio a receber Jesus. E a perseguição para esse homem logo também começou por parte dos seus vizinhos. Estavam querendo bater nele, maltratar as suas filhas. Mas mesmo com essa dificuldade, Krishna disse que não voltaria para sua antiga religião. E mais pessoas foram se achegando e finalmente o primeiro Novo Testamento conseguiu ser impresso, feito por completo, conseguiu fazer cópias do primeiro Novo Testamento. E começa a distribuição, Mas como eu falei, poucas pessoas sabiam ler. Então, antes dele entregarem, era algo muito precioso. Eles perguntavam, você sabe ler? Se a pessoa dizia que sim, eles lhe davam o Novo Testamento. Mas se a pessoa dissesse não, ele falava que elas entregassem à pessoa e que a pessoa pudesse ler para eles. E em uma dessas entregas, numa dessas vilas, uma pessoa recebeu, levou até o líder daquela região e lá ele começou a ler para vizinhos, amigos foram chegando, pessoas foram entendendo e se convertendo ao Senhor Jesus. E eles queriam saber quem era aquele homem que distribuía esse livro tão precioso, com palavras tão boas, com palavras de vida. E finalmente conseguiram encontrar o William e agradeceram muito a ele porque eles puderam entregar as suas vidas ao Senhor. Mas também nesse tempo, o seu amigo Dr. Thomas e a sua esposa morreram. Mas Deus estava cuidando de tudo. E William tinha um ânimo, uma vontade de trabalhar que todo mundo ficava percebendo. Esse homem parece que não se cansa. E por bênção de Deus, eles conseguiram mais 5 prensas, mais 5 máquinas para poderem fazer as suas cópias, No lugar havia pilhas e pilhas de papel. E sabe, gente, tudo estava indo bem, pessoas se convertendo, O lugar de tirar cópias estava a todo vapor trabalhando. Mas numa noite, ninguém sabe como, algo triste aconteceu. O lugar onde se faziam, a impressão dos folhetos e das bíblias pegou fogo. Ninguém sabe como o fogo aconteceu, mas pilhas e pilhas de papel estavam agora sendo queimadas. William olhou e disse: em uma noite o trabalho de anos se foi. Puxa vida, que grande tristeza. Eles conseguiram salvar algumas coisas, algumas máquinas, graças a Deus, mas o material que já estava pronto para distribuir foi queimado. William e todos aqueles que trabalhavam, na pequena gráfica ficaram muito tristes, Puxa, por que Deus havia permitido algo, Afinal, a obra era de Deus. Mas o William, no outro dia, quando as coisas já estavam mais calmas, já estava de dia, andando por entre as cinzas, ficou pensando o porquê talvez que Deus havia permitido. E ele se lembrou que talvez o seu coração estava um pouco orgulhoso, porque ele havia feito grandes coisas, mas nunca foi o seu próprio poder que havia feito, era Deus. E ele entendeu que era Deus que permitia todas as coisas, nunca foi ele. Isso não abalou o seu ânimo, fez com que ele trabalhasse ainda mais, tinha muito ainda para ser feito. E ele, juntamente com os demais missionários, voltaram à impressão, conseguiram um novo lugar. Graças a Deus as máquinas não tinham sido queimadas, levaria um pouco de tempo mais, mas as impressões e traduções voltariam. E a fama de William corria pela Índia, tanto pelo amor, pela pregação, pelo seu trabalho de sapateiro, e isso fez com que chamasse a atenção do governo para que ele fosse um professor. William era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, sabia muitas línguas, aprendeu, foi atrás. E o governo da Índia convidou para ser professor na faculdade de lá. Ele iria ensinar jovens ingleses como William o idioma e algumas outras coisas que eles precisavam ali.
E o William aceitou esse convite e todas as quartas-feiras ele descia com alguns amigos, o rio de barco, e lá ficava até sexta-feira, ensinando, conversando com as pessoas, e como algo que ele fazia sem pensar, era evangelizar. E muitos dos seus alunos puderam crer em Jesus por causa do seu testemunho de vida. E sabe, agora sendo professor, ele pensou que seria muito bom se ali pudesse ter uma escola de Bíblia, uma escola que ensinasse a Bíblia aos indianos, porque ele pensou que, por mais que fosse enviado muitos missionários para a Índia, nunca seria suficiente, porque a Índia era um país muito grande, muito populoso, como até hoje. E conversando e orando com os demais missionários que estavam ali, Deus permitiu que fosse começada a primeira escola de Bíblia, como se fosse um seminário nosso aqui. E através dessa escola, muitos jovens estavam ensinando a Bíblia e ficaria muito mais fácil para evangelizar. E Deus estava fazendo ainda grandes coisas no meio deles, William parecia não se cansar. Ele ensinava, pregava, traduzia e o tempo foi passando. Sabe, já havia se passado mais de 40 anos que William estava na Índia. E como muitas pessoas comentavam, que William parecia uma máquina, não se cansava nunca, sempre estava alegre, trabalhando, mas ele estava realmente envelhecendo. Seus cabelos já estavam ficando brancos e ele estava realmente perdendo um pouco o ritmo, Suas pernas já estavam ficando mais fracas, mas nunca desanimado. E Deus continua a fazer, mesmo na velhice de William, grandes coisas. Novos missionários chegaram, escolas de Bíblia estavam sendo construídas, muitas Bíblias traduzidas e impressões nas muitas línguas que a Índia tinha. Muitas igrejas fundadas e, o mais importante, muitas pessoas tinham conhecido a Jesus. Sabe, quando William saiu da Inglaterra com apenas 32 anos, ele não sabia que nunca mais voltaria para lá. E o seu tempo nessa terra já estava se findando. E ele estava ansioso para se encontrar com Jesus. Tanto que um dia um jovem amigo foi visitar e muitas pessoas comentavam sobre o William, sobre as grandes coisas que ele havia feito ali. E o William, conversando com aquele rapaz, disse que ele não deveria ficar falando muito sobre o Senhor William Carey, mas ele devia falar sobre o Senhor Jesus que o William Carey servia. E isso era um grande testemunho. E uma das frases que o William sempre falava era: faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. E era assim que o William vivia. E aos 72 anos, o William foi estar com o Senhor Jesus, com o Senhor que ele tanto amava. William combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que esse mesmo desejo e entusiasmo que ele tinha de anunciar as boas novas às pessoas também possa encher o seu coração. Mesmo você não indo a grandes distâncias, mas nós podemos, da onde nós estamos, evangelizar, entregar um folheto e principalmente viver uma vida digna, mostrando que Deus é real, que Deus existe e que Deus transforma vidas.